salvação. Se você é herdeiro da salvação, eles estão aqui prontos para te servir. Amém? Aprenda a usar a palavra de Deus em seu favor. Nós vamos, esta noite, falar sobre os ensinos de Jesus sobre a fé. Jesus nos ensinou muito sobre a fé, tanto por palavra, como também por exemplo. Todos os milagres que Jesus realizou, Ele o fez através da fé. E às vezes Ele nos ensinava diretamente sobre a fé. Então, o tema de hoje, e eu creio que não vai ser possível concluí-lo hoje, talvez na próxima quinta-feira, desde já quero desafiar a você a estar aqui, para você aprender sobre a fé. Os princípios da fé. Eu já dei essa palavra alguns anos atrás e vou repeti-la, porque a gente costuma esquecer as coisas, né? Principalmente quando você não está habituado a comer a palavra de Deus todo dia, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Se você está, você não vai esquecer desse ensino jamais. Abra então sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 11. Jesus vai nos ensinar. Então o título hoje é Jesus ensina sobre a fé. Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 12. Enquanto você está achando, deixa eu dizer algo aqui para os homens. Olha, essa próxima reunião dos homens vai ser dia 1º, quarta-feira que vem, 1º de fevereiro, lá na chácara, vai ter galinhada. Eu descobri que vai ser uma galinhada. E vai estar muito bom, porque eu vou estar também ministrando lá uma palavra. Então, você que tem um amigo que não viria aqui, mas iria numa galinhada, num jantar, leve ele lá para ouvir a palavra de Deus, ok? Seja esperto, irmão. Quem anda com Jesus, fica esperto. Eu acho que você está andando com o Senhor há muito tempo, você tem que ficar esperto, aproveitando todas as oportunidades para levar alguém ao conhecimento da palavra de Deus, ou a palavra de Deus àquela vida, ser usado pelo Senhor. O propósito dessa ministração é que você seja um cristão vitorioso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus alguma vez encontrou algum problema na vida dele, no ministério dele, que ele não pudesse resolver? Mas por que ele resolveu? Você acha que é pelo fato dele ser o Filho de Deus? Ele mesmo, quando estava encerrando o ministério dele, em João, naquela noite que ele foi traído, ele disse aos seus discípulos, depois que Judas havia saído para traí-lo, trazer aquele pessoal para prendê-lo, Jesus disse lá no capítulo 14, ele disse: aquele que crê em mim, esse também fará as mesmas obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, só faltou Jesus colocar assim: eu vou estar à direita do Pai e vou endossar o teu pedido. Ele disse: e tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está lá em João 14. Evangelho de João, capítulo 14, você vai encontrar esse desejo de Jesus na noite em que ele encerrou o ministério dele. Ele disse: aquele que crê em mim. Ele não falou aqueles discípulos, apóstolos, ungidos. Ele falou: aquele que crê em mim. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você tem uma aliança de vida eterna com Ele? Então é com você, comigo. Nós temos que fazer. Mas por que não fazemos? As mesmas obras e até maiores. A expectativa de Jesus é que façamos maiores. Não fazemos, irmãos, porque não usamos a fé, nós nos embaraçamos nas coisas, nós olhamos muito para a realidade presente. E fé é crer que tudo aquilo que Deus diz na sua palavra é
verdade. Diga assim: fé é crer que tudo aquilo que Deus diz na sua palavra é verdade e que Ele agirá de acordo com a sua palavra. Às vezes nós queremos que Ele haja de acordo com o nosso querer, o nosso modo, a nossa maneira de ser. Mas não é assim. Ele diz que Ele age de acordo com a sua palavra. Essa é uma definição de fé que eu cheguei a essa conclusão há muito tempo, desde a outra vez que ministrei. E eu aplico isso na minha vida. Eu queria que você aprendesse para aplicar também. Então é muito importante, porque como eu disse ontem na tarde da fé, a fé é como o combustível que faz o carro andar. Você pode ter um carro 0 quilômetros. Se não colocar combustível nele, ele não sai do lugar. Você pode descarregar a bateria, nem pegar, ele pega. Não é? E se quiser empurrar a ladeira abaixo, não vai dar em nada, porque está faltando o combustível. Combustível é a fé. Vida cristã sem fé é um desastre. Não é vida cristã. Então, nós temos que aprender o que a Bíblia ensina, especialmente Jesus, e colocar em prática na nossa vida. Esqueça as circunstâncias. O Pedro, o apóstolo, andou sobre as águas, mas a hora que ele olhou para as circunstâncias, ele afundou. E o Senhor o repreendeu. Disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? A fé aí, a fé, ou o contrário da fé, tem tudo ali. Então, nós temos que aprender como a fé funciona. Irmãos, crer que tudo aquilo que Jesus ensinou na palavra de Deus é verdade. Eu já fiz esse teste várias vezes, né, e vejo que é verdade, por isso vou te ensinar mais uma vez. Eu gostaria muito que você ouvisse essa mensagem com muita atenção. Não deixe que nada retire a tua atenção agora. Vamos ler primeiro a palavra em Marcos 11. O texto diz assim: no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome, ou seja, Jesus teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Agora, o verso 20. Quando passaram na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Ou seja, Jesus foi novamente de Betânia para Jerusalém na manhã seguinte, e viram, os discípulos e ele, viram, quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhes Jesus. Agora Jesus vai ensinar sobre a fé. Aqui está a essência desse ensino. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Nós poderíamos ler os 2 versículos finais, mas ali o tema já é outro. Aqui eu gostaria que você prestasse atenção no que Jesus falou aqui, para nós aprendermos sobre a fé. Irmãos, tudo começa com a fé. Diga assim: tudo começa com a fé. No reino de Deus, tudo começa com a fé. O que diz Efésios 2, capítulo 2? Lá está escrito assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Como é que é mesmo? Pela graça, graça de Deus, sois salvos por meio da fé. Fé tua.
E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Opa, está ficando mais claro. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação, o nosso novo nascimento, ou seja, aquela experiência inicial que Deus usa através de Jesus Cristo. Jesus falou sobre o novo nascimento no Evangelho de João, no capítulo 3, e ele foi muito claro, que sem nascer de novo, você não vê o reino e não entra nele. Então, não tem acerto com Deus, tem que nascer de novo. E o novo nascimento é uma operação do Espírito Santo, trazendo ao teu espírito a vivificação, a vida de Deus. Então é muito importante que você entenda que você só nasce de novo se você crer, se você entender por que é que Jesus veio morrer aqui. E ele veio morrer aqui por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. Ele desceu ao inferno e lá permaneceu cerca de 40 horas até que Deus o tirasse de lá, sofrendo em meu lugar a minha morte, a tua morte espiritual, porque a minha morte e a tua também é uma morte espiritual, é uma separação definitiva de Deus espiritualmente. Então Jesus veio e me substituiu, te substituiu, nos substituiu na morte, e pagou o preço, sofreu o que eu e você deveríamos sofrer lá no inferno. Quando você crê nisso, acredita nisso, e o Espírito Santo vai te convencendo disso, você nasce de novo. Você tem uma experiência trazida pelo Espírito Santo, em que você acredita e você pede que o Senhor entre na sua vida e transforme a sua vida, e Ele fará isso imediatamente. O Espírito de Deus vem habitar em você, te selando para o dia da redenção. Você está separado, selado, e o Espírito de Deus passa a habitar em você. Então preste atenção que tudo começa com a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Se você já deu esse passo, aleluia. Irmão, você está no caminho certo. Agora, para você viver aqui na terra, você precisa ter uma vida transbordante de fé. É muito importante isso para que você não viva aos trancos e barrancos. E chegando lá no céu, você vai dizer: Senhor, foi muito difícil, eu sofri muito, comi o pão que o diabo amassou. Deus vai dizer: comeu porque quis. Porque eu, na minha palavra, coloquei todas as fórmulas e ingredientes que, se você aplicasse na sua vida, a sua vida teria sido outra. Jesus nunca foi derrotado em coisa alguma, assim como Deus também não. Por quê, irmãos? Por que é assim que nós precisamos da fé? Porque esse mundo é controlado por Satanás. Ele é o Deus deste mundo, ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, no colo do maligno. Então nós temos que viver num reino que nos é contrário, com uma atuação violenta contra nós. Mas nós podemos vencer isto, como diz a meninada, e tirar de letra isso tudo, se nós aplicarmos a fé. Se nós crermos na palavra de Deus, Deus vai honrar a sua palavra na nossa vida. Ele fala isto. Ele fala para Jeremias, no capítulo 1, verso 12, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ele diz lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, ali naquele episódio de Samuel pequeno ainda, ele manda alguém repreender a Elias por causa do comportamento dos seus filhos, e ali ele diz, Deus usa a boca daquele profeta para dizer, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Você só pode honrar a Deus crendo na palavra dele e praticando a palavra dele. Não tem outro jeito. Honrar de lábios, todo mundo pode fazer. O ímpio também faz, mas não faz nada. Eles fazem aquela oração do Pai Nosso e tal, quando morre alguém importante, eles fazem. Mas aquilo não tem significado para eles. Eles estão pensando em outras coisas e recitando aquilo, como muita gente faz também isso. Então, eu quero chamar a sua atenção para que você
possa aprender e praticar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa bem direta. Deus trabalha em parceria conosco. Ele trabalha em parceria conosco. Então, o que Ele faz? Ele distribui as tarefas. A minha tarefa é estudar a Bíblia, garimpar isto aqui, orar, buscar, ficar aos pés do Senhor, aprender e te ensinar. Porque lá no Antigo Testamento Deus fala para os sacerdotes passados, lá nos dias do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, Deus chama a atenção do sacerdote e diz: olha, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, sacerdote, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. E nós aprendemos domingo, se você esteve aqui, que nós somos uma nação, um povo sacerdotal. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Então, a minha parte é estudar a Bíblia, orar, buscar o entendimento para te ensinar. A sua parte é crer e colocar em prática. Diga assim: eu preciso crer no meu coração e colocar em prática na minha vida. Isso, a sua parte é essa. E a parte de Deus é operar o milagre. É realizar aquilo que nós mentalmente achamos impossível. Mentalmente achamos impossível. Mas para Deus não tem problema. Ele honra a nossa fé. Eu honro os que me honram. Mas os que me desprezam, eu também desprezo. Serão desprezados por mim. Deu para você me acompanhar até aqui nessa pequena introdução? Então vamos olhar agora para Romanos 10, para você ver como é que nasce a fé. Como é que a fé começa? Como é que ela nasce? Como é que ela vem? Nós vamos olhar então para os textos. Se você puder... já estamos... Se você puder trazer a sua Bíblia, Romanos 10, o verso 17. Seria bom para você ir acostumando e riscando a sua Bíblia e tal, fazendo anotações. Verso 17 diz assim: o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreve: logo a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse versículo diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Ou seja, tudo está centrado na palavra. Por isso é que Jesus é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Ele é o verbo significa palavra. Então preste atenção, a fé, ela chega a nós pelo ouvir o que a Bíblia diz. E esse ouvir é mais até do que um escutar, mas é um alimentar-se da palavra de Deus. É um alimentar-se diariamente. Irmãos, nós temos a palavra já totalmente revelada, 66 livros. 66 livros, completo, há 2000 anos já quase, nós temos essa palavra totalmente revelada, com uma facilidade incrível. Podemos ter exemplares dessa palavra hoje. Antigamente era pergaminho, você tinha que ir lá no templo, ouvir o que o sacerdote ia falar, ler, explicar, etc. Só ele tinha o exemplar, um só. Hoje não, nós temos essa facilidade, tem até Bíblias comentadas, de estudo, aquela coisa toda. Há uma facilidade muito grande para você aprender a palavra de Deus. Então, a fé, ela chega a nós pelo ouvir o que a palavra de Deus diz. Então, preste atenção nisso. A fé não vem a você através de oração. Não vem através de jejum. Ela só vem de um jeito. Pelo meditar na palavra. É por isso que o Salmo 1, o Senhor, no primeiro Salmo da Bíblia, diz: bem-aventurado é o varão ou o homem, a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer
na lei do Senhor, isto é, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse tal é como uma árvore que é colocada, plantada junto a uma corrente, um ribeiro de águas, que as folhas não caem, o fruto não falha, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz prospera. Mas assim não são os ímpios. Então, irmãos, preste atenção no que a Bíblia está falando. Ao invés de você ficar andando atrás do que o ímpio fala e ficar mais interessado no que o ímpio diz, comece a estudar mais a Bíblia. Nós estamos numa campanha nesse ano para você ler a Bíblia, pelo menos ler. Nós não estamos nem pedindo para você meditar, mas pelo menos ler para você conhecer os dois testamentos, qual é a tua herança, o que Deus deixou para você aqui na terra. Isso é um manual do fabricante, você precisa conhecer para funcionar bem o carro. Se você não conhecer o manual, você não vai botar gasolina, o carro não sai do lugar. Entendeu? Dá para você me acompanhar? Creio que sim, né? Então, como é que a fé, ela começa? Ela começa pelo meditar. Irmãos, o Espírito Santo inspirou toda a Bíblia. Então, a Bíblia só tem um autor. Ela tem vários escritores, que foram inspirados por um único autor, que é o Espírito Santo. Então, quando você for ler a Bíblia, você sempre faça uma simples oração, pedindo ao Senhor: Senhor, o Senhor Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, me ensine, me mostre. Em nome de Jesus te peço isso. E Ele vai te mostrar, Ele vai te ensinar. Você vai ver a diferença, porque você tem o Espírito Santo habitando em você e Ele vai falar com você através da palavra que Ele mesmo inspirou. Amém? Então, nós vamos agora começar a meditar na fé que Jesus disse aqui em Marcos 11. Irmãos, Jesus, ele estava... Era a última semana. Se você olhar ali em Marcos 11, você vai ver, se você olhar um pouquinho para cima ali, os versículos do 1 ao 11, você vai ver que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Então foi a semana em que foi a última semana que ele passou aqui na terra ensinando. Ele ia morrer naquela semana. Ele foi preso na quinta-feira à noite, no Getsemane, no jardim do Getsemane, e crucificado no dia seguinte, na sexta-feira. Dá para entender? Então ele já não se afastou mais de Jerusalém. Ele estava em Betânia, provavelmente ele gostava de ficar na casa de Marta, Maria e Lázaro, que morava em Betânia, e ele ia para Jerusalém, 3 quilômetros só de distância, né, como se fosse um bairro, e ele então ia com seus discípulos. E aquela manhã, quando ele estava indo para Jerusalém, ele sentiu fome. Acho que a Marta dormiu demais, não deu o café da manhã, alguma coisa, e Jesus, daí levantar cedo, né, embora, ele sentiu fome. E ele viu ao longe uma figueira. Preste atenção, Jesus era um homem, vamos dizer assim, que tinha sido criado numa aldeia, né, Nazaré. Ele conhecia as estações das frutas, a molecada toda conhece. Jesus foi criado ali, ele sabia que não era tempo de figo, mas a Bíblia diz que ele foi na figueira, porque ele queria ensinar aos discípulos e a nós sobre fé. Não é que ele saiu matando árvores. Jesus não tinha nenhum interesse de matar árvores. Se fosse hoje, os ecologistas iam ficar bravos, né? Mas Jesus queria ensinar sobre a fé, o poder da fé. Então ele foi, procurou fruto, não achou, e Jesus fez uma coisa inusitada, muito esquisita aos nossos olhos. Ele falou com uma árvore. Irmãos, presta atenção. Se o pastor Valtenir começar a falar com esse banco ali, ou com esse púlpito aqui, ou com esse embalar de água aqui, você vai dizer: o pastor
está precisando urgentemente entrar em férias, né? Não é o pastor Rodrigo, não é o pastor André, é o pastor Paulo Tenir, porque agora ele ficou meio fora de órbita, deu para falar com um banco. Jesus falou com a árvore, e ele fez isso em alto e bom som, porque os seus discípulos ouviram o que ele disse. Provavelmente, Jesus deve ter apontado o dedo. A Bíblia não diz que ele apontou, mas eu presumo que é uma reação natural. Jesus falando com a árvore, ele deve ter apontado o dedo e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isso. Ele estava no finalzinho do ministério dele, 3 anos e meio, andando para lá e para cá, operando milagres, tudo. Devia estar estressado. Talvez Pedro pensasse: o mestre está mal, está precisando de umas férias, 3 anos e meio, andando para lá e para cá. Mas Jesus tinha um propósito naquilo. E ele foi, fez o que ele queria lá. No dia seguinte, ao passarem ali, Pedro notou, e os discípulos também notaram, que a figueira tinha morrido. E por quê? Porque as folhas arriaram, não tem outra explicação. Se você tira um galho de uma árvore e joga no chão, no dia seguinte você passa lá, as folhas estão murchas, ou estão murchando. E aí Pedro lembrou-se, ele disse: mestre, olha, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Mateus, quando ele relata esse fato, aqui nós estamos em Marcos, em Mateus, que Mateus estava presente, era discípulo de Jesus, etc. Mateus diz que a figueira morreu imediatamente, e está certo, porque no momento em que Jesus liberou aquela palavra, e ele falou com fé, imediatamente as raízes morreram, mas só apareceu os sinais externos da morte no dia seguinte. Mas ela morreu imediatamente. Por que ela tinha que morrer imediatamente? Porque Jesus usou a sua fé. E se aquela figueira não morresse, alguém poderia, daí a alguns meses, colher fruto e comer fruto ali, e a palavra de Jesus cairia por terra. Preste atenção, irmão. Jesus falou com essa árvore: nunca mais coma alguém fruto de ti. Os discípulos ficaram no momento, acharam, acho que poderiam até ter pensado que Jesus estava precisando de um descanso especial. Mas no dia seguinte começou, aquela coisa. E aí, então, Jesus vai falar com ele a essência desse ensino, que nós vamos encontrar no verso, a partir do verso 22, quando Jesus disse: tende fé em Deus. Aqui está a chave, começa a chave para esclarecer bem esse ensino de Jesus. Essa tradução, tende fé em Deus, ela é correta. Mas esse texto, no original, no grego, pode ser traduzido também por tende a fé de Deus. Eu, se fosse você, anotaria aí na sua Bíblia. Tende a fé de Deus. Opa, mas aí então há uma diferença aqui. Uma vez eu fui pregar na Bahia, no interior da Bahia, e nós viajamos à tarde, chegamos lá já de noite e tal, e antes da janta, a casa do pastor era ao lado da igreja. Ele disse: olha, nós temos lá uma reunião hoje, um culto, será que você não queria dar uma palavra lá para a igreja? Que eu ia começar no dia seguinte, era uma quarta-feira, eu ia começar a ministrar na quinta, sexta, sábado, domingo, como fiz. Mas era escatologia. Eu falei: vou sim. E aí eu me lembrei desse texto, eu tinha aprendido, não fazia muito tempo, e eu fui então e falei disso para aqueles irmãos. Ensinei isso mais ou menos, bem resumido, isso que eu estou ensinando. Hoje eu estou ensinando com mais profundidade. Quando nós chegamos em casa, e eu estava com muita fome, esse pastor sumiu lá para o escritório dele. Daí um pouco ele apareceu com um Novo Testamento em grego. E disse: pastor, olha, a tradução que o senhor sugeriu está correta. E ele tinha mestrado em grego. Ele tinha feito um mestrado, não sei quantos anos, estudado com uma pessoa que conhecia grego profundamente, o grego bíblico.
e ele lia o Novo Testamento em grego. Ele não precisava de português, ele ia lendo e ia falando para você em português. E ele disse, olha, as duas traduções estão certas, essa também é perfeitamente, o texto original dá esse sentido. Tende a fé de Deus. Se os nossos tradutores da Bíblia tivessem traduzido tende a fé de Deus, eu acho que o povo de Deus já estaria com outro nível de fé. Mas traduziram dentro dessa possibilidade, tende fé em Deus. Tende fé em Deus, está certo, mas não está tudo. Tende a fé de Deus, a coisa vai mudar. O que Jesus estava falando? Ele estava falando para os seus discípulos assim, olha, tende a mesma qualidade de fé que Deus tem. Ou seja, você precisa ter o mesmo tipo de fé que Deus tem. E que Jesus estaria dizendo, entre parênteses, eu tenho. Por isso que eu falei com a árvore, o que eu falei aconteceu. Se você tiver a fé do tipo de Deus, você vai operar no sobrenatural. Deus não, irmãos, o sobrenatural para Deus é o natural de Deus. Nós temos que entender que quando Deus vai criar alguma coisa, Ele usa o quê? A palavra. Ele diz, haja luz, lá em Gênesis, e houve luz. Isso antes dele criar o sol. Primeiro ele criou a luz, estava tudo escuro, as trevas dominavam a terra, ou seja, a terra estava toda sem forma, vazia. Deus vai restaurar a terra para ser o lar do homem, e vai criar o homem para povoar a terra, e então ele começa criando a luz, clareando tudo aquilo, e lá mais para frente ele vai criar os luminares maior, que é o sol e a lua. Agora preste atenção, como é que ele cria? Irmãos, Deus não monta uma fábrica e faz o primeiro lançamento e depois vai aperfeiçoando, aperfeiçoando. Você lembra? Você talvez não se lembre, mas o JK, ele fez aquele Fusquinha, fizeram lá uma festa, lançaram os carros, era aquele Fusca e tal, era aquela coisa. E daí saíram, cada ano ia mudando o Fusca, melhorando o Fusca, aperfeiçoando o Fusca, até que o Fusca ficou um super carro. Agora, o que é o Fusca hoje, né? O Volkswagen Fusca, né? Que nós chamamos de Fusca, perto desses carrões que nós temos hoje. Então, o homem precisa ir aperfeiçoando as coisas que ele cria. Deus não, ele faz tudo num lance só, perfeito. Ele é todo poderoso. Ele não faz nada imperfeito. Tudo que Deus faz é bem feito e perfeito, completo. Amém? Então, e como é que ele faz? Pelo poder da sua palavra. Deixe o seu dedo marcando em Marcos e vamos novamente até Hebreus. Hebreus nos ajuda muito a entender a fé. E justamente nesse capítulo dos heróis da fé, capítulo 11, nós lemos em Hebreus, no verso 3, o seguinte: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, Deus criou todo o universo pelo poder da sua palavra. Irmãos, quando Deus diz assim, haja luz, é porque Ele crê naquilo que Ele fala, e a luz aparece. Ele chama à existência as coisas que não existem para que elas passem a existir. E Jesus está dizendo aqui, olha, vocês precisam ter a mesma qualidade de fé que Deus tem e que usa. Até hoje Deus usa. Jesus disse certa vez, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, Deus continua. Por isso que os cientistas chegaram a uma brilhante conclusão de que o universo está em expansão. Deus continua criando. Ele é criador, sustentador. Então,
como é que ele cria? Ele usa a palavra, o poder da palavra, da sua palavra. Por isso que ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Ele tem zelo pela sua palavra. Porque ele honra aquele que usa a fé e o honra. Acho que você está conseguindo me acompanhar. Eu tenho que te dar esse ensino para que essas coisas comecem entrando pelo seu cérebro para ir até o teu espírito. É lá que ela vai funcionar, é lá que a coisa vai funcionar. Então, veja bem, Deus cria assim, irmãos. E é esse tipo de fé, tende a fé do tipo de Deus, é que funciona. Diga assim, a fé do tipo de Deus é a fé, preste atenção nisso, é a fé que uma pessoa, pode repetir, vamos começar outra vez. A fé do tipo de Deus é a fé que uma pessoa crê no coração. Isso, crê no coração. E então ele diz com a sua boca, fala mesmo, ele diz com a sua boca. Isso, aquilo que ele crê no coração. Então, a fé do tipo de Deus é uma fé que a pessoa crê no seu coração, e então ele fala aquilo que ele crê no coração. Isso é fantástico. É extraordinário. Isso sim que é fantástico. Não é aquelas porcarias que eles põem lá na TV. Verdadeiramente é isso que é fantástico. Então você crê no coração, e então você libera a palavra da fé, e aquilo que você liberou vai funcionar. É isso que Jesus está ensinando aqui. Essa é a fé do tipo de Deus. Esta é a fé do tipo de Deus. Nós vimos então que tudo que Deus criou, Ele usou esta fé. É esta fé que Deus usou e sempre vai usar. Por isso que aprender dessa fé, que fé é essa, e obter essa fé, é muito importante para você ser um crente vitorioso. Não derrotado, mas ser um crente vitorioso, que vai usar a sua fé, como Jesus usou o tempo todo da sua vida, especialmente do seu ministério. Por isso que ele diz, olha, eu quero que vocês façam as mesmas obras que eu faço, e façam até maiores, porque eu vou para o Pai e vou apoiar. Tudo que você disser, eu vou apoiar, desde que você fale a palavra com fé. Agora, vamos para o verso seguinte, voltamos lá em Marcos, ainda tem alguns minutinhos, eu quero então ir um pouco mais fundo aqui com você. Jesus então, no verso 23, ele vai dizer assim, em verdade, primeiro ele diz, tende a fé do tipo de Deus, né? A fé de Deus, ou a fé do tipo de Deus, aquela qualidade de fé que Deus tem. Então ele diz assim, em verdade vos digo o quê? Qualquer que disser a este monte, irmãos, Jesus ele deve ter apontado para um monte físico, porque ele estava indo para Jerusalém, estava subindo a Jerusalém, e ali é cheio de montes, montes, são as montanhas da Judéia. Eu estive lá, eu vi esse lugar, a gente sobe para Jerusalém, desce de Jerusalém, porque Jerusalém está edificado no monte acima de 800 metros de altura, então você sobe a Jerusalém, né? Então, ali estão as montanhas da Judéia, leva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, tá? Então, Jesus, quando ele fala isso, ele deve ter apontado para um monte e dito estas palavras, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Agora vamos ver as condições para aquele monte erguer-se e lançar-se no mar. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Olha aqui para mim.
Alguma vez Jesus mentiu? Ele não está falando alegoria, irmão. Ele acabou de falar com uma árvore, ele tinha falado com a árvore. No dia anterior, a árvore morreu, e os discípulos estavam admirados daquele fenômeno. Uma árvore, uma figueira cheia de folhas, viçosa. Não tinha fruto, mas estava viçosa. E Jesus, então, que nunca mentiu, nunca saiu palavra errada da sua boca, mentira, engano, a Bíblia diz isso. Então nós podemos crer no que ele fala. Vamos olhar mais profundamente para este versículo. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. Jesus, quando ele fala, ele diz assim: em verdade vos digo que qualquer que disser. Essa palavra qualquer que disser está indicando, irmãos, que não eram os 12, não eram os discípulos. Era qualquer pessoa. Por quê? Porque nós estamos diante de um princípio bíblico. Qualquer pessoa, nascida de novo ou não. Isto é um princípio que vigora, é uma lei espiritual universal. É um princípio. É por isso que as pessoas dizem assim, eu acho que não vai dar certo e tal, mas bate aí na madeira. Como se isso fosse anular o que ela acabou de dizer. Ela disse que não vai dar certo, ela crê no coração dela, não vai dar certo. Eu acho que esse negócio vai dar errado. Eu estou lá dentro, eu acho que vai dar errado. E claro que vai dar errado. Ele está liberando a palavra errada, em vez de liberar a palavra da fé construtiva, ele libera a fé destrutiva, né? Por que nós não podemos amaldiçoar uma pessoa? Você está entendendo? Irmãos, no Antigo Testamento, quando a graça ainda não tinha se manifestado, nós temos um episódio tremendo, que às vezes a gente fica até meio embaraçado com ele, né? Eu entendo aquilo, tá, mas talvez você não entenda. Eliseu era careca, o profeta Eliseu. E ele estava subindo um dia e uns meninos, uns adolescentes, começaram a tirar, né, a criticar ele, a brincar com ele, dizer, sobe careca, sobe careca, sobe careca. E aquilo foi irritando Eliseu, e Eliseu, de repente, virou para trás e amaldiçoou aqueles meninos. Saiu 2 ursas e despedaçou, matou aqueles meninos. Não sei se matou todos, mas a Bíblia fala disso, ele despedaçou. Cuidado com o que sai da tua boca. Olha, vou fazer um parênteses aqui, vou parar aqui, porque nós vamos ter que voltar nesse versículo muito profundamente nele, nós estamos mergulhando nele, porque ele é a chave da coisa. Você vai ver como a sua fé vai mudar, e as coisas vão mudar na sua vida, mas vão mudar para melhor. Agora, desde já, toma cuidado com a tua boca. Irmãos, há uns tempos atrás, eu já fiz esse estudo 3 vezes, não vou fazer mais. Chama-se A Poder em Suas Palavras. Eu ministrei 7 quintas-feiras só sobre este assunto, a poder em suas palavras. Depois, na sequência, eu ministrei bênçãos e maldições, estão ligados ao poder da palavra. O pai disse para o filho, você nunca vai ser ninguém na vida. Nunca vai ser ninguém na vida. A professora diz, você nunca vai aprender matemática. Ela tem autoridade sobre você, você não aprende matemática, até que aquilo seja quebrado. Segundo estudo, primeiro, a poder em suas palavras. Depois, 4 quinta-feiras falando só sobre bênção e maldições. É isso que eu acabei de falar agora. E, por último, o ministério dos anjos, ou anjos, onde eu ministro 6 quintas-feiras só sobre anjos, ensinando você tudo que eu sei sobre anjos, quase tudo que eu sei sobre anjos. Depois já aprendi mais algumas coisas, depois que eu ministrei isso. Eu quero dizer para você, se você quer ser um cristão que cresce diante de Deus, pegue por misericórdia, vou usar a linguagem de Paulo, por misericórdia, né? Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, né? Que você use
esse material. Irmãos, ele tem feito uma diferença na vida de pessoas. Pessoas mandam e-mail, pessoas às vezes telefonam, né? Pastor, olha, como é que eu estou aplicando, eu estou maravilhado, eu nunca aprendi isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus te deu isso. A minha parte é estudar a palavra de Deus, conferir, praticar, para depois te ensinar, você pegar. Agora, se você não se interessa, você não vai ter uma vida vitoriosa. Por quê? Você não vai falar a palavra da fé. E Jesus diz, tudo o que disser, lhe será feito. E do jeito que você disser. É do jeito que você disser. Ou dizer, né? Ou falar. É do jeito que você falar. Tua boca é uma fonte de bênção ou de maldições. A Bíblia ensina isso. E quando você, no momento do ardor da ira, lançar uma palavra errada, o Espírito Santo vai te lembrar que você lançou a palavra errada. Na mesma hora, arranca aquilo. Pede perdão para Deus e arranca aquela palavra e diz, eu anulo essa palavra em nome de Jesus. E coloca ali um versículo da Bíblia. Por isso você tem que estudar a Bíblia. Eu estudo a Bíblia, mas se você não estudar, eu não posso. Eu vou te ensinar até um certo ponto. Mas enfiar toda ela ali na sua cabeça, não dá. Você que vai ter que comer a palavra de Deus. A Bíblia é a chave, irmãos, para você ter sucesso, para você ser um cristão vitorioso em tudo. Salmo 1 te diz isto. Ele diz, você vai ser como uma árvore plantada junto às correntes de água. Pode vir seca, tá? Você tem a água, você tem o sol, você tem tudo o que você precisa. Você vai dar fruto na estação própria. As suas folhas não caem. Você vai prosperar em tudo que você botar a mão para fazer. É isto que a palavra de Deus garante. Você pode crer nisso? Posso. Então, pratique. Coloque em prática a palavra de Deus. Então, essas três, hoje nós temos essas três ensinos. Em vez de você ficar 6, 7, quinta-feira, né, que está gravado em DVD, está tudo uma ministração por cada vez. Hoje nós botamos tudo em MP3, o áudio. Tá? Então, o primeiro ensino, a poder em suas palavras, estão em MP3. Enfia lá no seu carro, vai ouvindo, vai viajar, vai ouvindo, né? Hora antes. Vai fazer a viagem. Uma irmã lá de Brasília, ela disse, pastor, eu fiquei maravilhado com esse ensino, então eu meti esse negócio no carro, comprei, já dei para um monte de gente, comprei, e estou ali, ali, mas eu fiquei tão empolgado com aquele estudo dos anjos, que de repente eu girei na pista e o carro saiu capotando e pá e tal, mas graças a Deus eu não saí com um arranhão. Tudo estragou naquele carro, eu não saí com um arranhão, e os DVD o CD, ela estava ouvindo um DVD, né, como se fosse DVD, e não, depois que nós passamos por MP3. Ela disse, estão todos lá, nem riscou, pastor. Eu fui lá e recolhi. Foi a única coisa que eu peguei daquele carro que me interessou, foi isso ali. Essa é uma irmã lá de Brasília, Elizabeth já sabe quem é, né? Ela de vez em quando nos liga. Deixa eu te dizer, meu irmão, as pessoas de fora, o Jesus fala que um profeta não fica com honra, a não ser na sua própria terra, né? As de fora estão se alimentando com as palavras que saem desse púlpito, não só minha, do pastor Giovanni, dos outros pastores, ensinos excelentes. E você? Você é a ovelha que está sobre os nossos cuidados. Eu quero ver você uma ovelha vitoriosa, limpinha, sem carrapicho, sem picão, as lãs, porque há uma promessa, no início dessa obra o Senhor diz, olha, cuida das minhas ovelhas, umas virão machucadas, outras virão magras, outras doentes. Você vai cuidar, vai arrancar esses carrapichos, vai limpá-las, e com o tempo você verá como as suas lãs ficarão tão brancas. Minha esposa está ali, por isso que eu estou apontando para ela. Isso é promessa.
E eu creio. O Senhor falou isso, bem no início do salmo. Então você foi trazido para ser uma ovelha do Senhor, mas uma ovelha que vai produzir uma ovelha gorda, sadia, saudável, lãs brancas, que o Senhor vai usar para produzir outras ovelhas, gerar outras ovelhas. Pastor não gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. Né? Amém? Eu vou parar aqui, irmãos, porque, não sei, quarta-feira eu vou me esforçar, não, quinta-feira eu vou me esforçar para nós concluirmos. Se eu não conseguir, a gente usa uma outra quinta-feira na sequência para você não perder. Então, você entendeu bem como é que os princípios de Deus funcionam na Bíblia? Deus tem princípio para tudo na Bíblia. Para criar filhos, para casamento, para família, prosperidade, tudo tem princípios. E Deus honra esses princípios. E a fé, ela entra praticamente em tudo. Porque se você não crê, você não põe em prática. Mas se você, por isso que eu disse, é o combustível. Para você usar bem o carro, empregá-lo bem em todas as atividades que você precisa. Por isso, eu quero passar esse ensino para você, e eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente na internet, que isso vai lá para a internet outra vez, para o YouTube, né? E vai ajudar muito crente a começar a entender melhor os segredos de Deus, os tesouros de Deus. Isso é muito importante que você aprenda e pratique. Não adianta nada você aprender e não praticar. Não vai funcionar na minha vida se eu não pôr em prática. Também não vai funcionar na sua se você não puser em prática. Mas se nós pusermos em prática, tenho certeza que Deus vai dizer, opa, agora é comigo. Agora é comigo. E a minha mão nunca conheceu derrotas. Deus não conhece derrotas. Irmão, se precisar, Deus chamará à existência o que não existe para que passe a existir, para honrar a palavra dele na sua vida. Na sua vida. Mas ele não deixa cair por terra uma escritura dele. Algo que o Espírito Santo levou aqueles homens e mulheres a escrever lá em tempos diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes. Que Deus te abençoe muito com esta palavra de hoje. Eu tenho certeza que você vai mudar, e vai mudar para melhor. E porque é um princípio, aplica até a vida daqueles que ainda não nasceram de novo. Mas, aquilo que eu comecei a falando, nascer de novo é a chave para tudo na palavra de Deus. Porque aí você torna-se herdeiro das bênçãos de Deus. E co-herdeiro juntamente com Cristo. De tudo, tudo que Deus tem. Uma vez Jesus disse, ó, Pai, graças te dou porque tudo que o Senhor tem é meu e tudo que eu tenho é do Senhor. E a Bíblia vem em Romanos 8 e diz, ó, se você nasceu de novo, você é co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. Ou seja, junto com Cristo você herda tudo que o Pai tem. E o Pai tem tudo, irmão. Tem tudo. Vamos ficar em pé? E se não tem, ele cria. Esta é a vantagem de Deus. O diabo não cria nada, ele não tem poder para criar. Só Deus tem poder para criar. Então é melhor estar do lado de Deus, né? É ou não é? Claro. Está no exército dele, na família dele, na filiação dele, ser filho dele, herdeiro dele. Nós estamos no rumo certo. Louvado seja Deus. Então Deus te trouxe para você ouvir essa palavra. Na próxima quinta-feira você vai estar aqui. Ore, porque o inimigo vai querer colocar obstáculo para você não estar aqui. Mas se de tudo você não puder estar, entre na internet, veja, assimile, aprenda a fazer o seguinte, irmão. Você tem que ouvir uma, duas, três. Às vezes eu ouço uma mensagem, você não imagina quantas vezes eu li aquela profecia e os comentários sobre um arrebatamento diferente. Lembra que eu falei sobre o arrebatamento diferente?
Eu já li aquilo, eu leio até hoje, estava lendo essa semana, ainda ontem ainda falei com a Elizabeth. O Senhor me deu uma ampliação de entendimento nesse negócio. Mais uma vez, eu estava lendo aquilo e tchum. Então, preste atenção. Se você tem preguiça de ler a Bíblia, é mais ou menos como você ficar assim, ó, uma mesa cheia de comida boa, você com fome, mas tem preguiça de esticar o braço, pegar e comer. Então vai morrer de fome. É alimento. Você sabia que a Bíblia diz, lá em Provérbios, eu vou até te dar o capítulo 4, que a palavra de Deus é remédio. O original diz medicamentos para o nosso corpo. A palavra de Deus é medicamento. O original no hebraico é medicamentos. Ela é medicamento. Ela é espírito e vida. Jesus diz, a palavra que eu vos tenho pregado é espírito e vida. A morte não. Levante as suas mãos para os céus. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua palavra. Ela é verdadeiramente, mais uma vez, declaramos isto, Senhor, com alegria no nosso coração. Ela é verdadeiramente lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Eu posso, Senhor, caminhar com segurança à luz da tua palavra, porque eu sei que o Senhor vai velar sempre pela tua palavra. Ela está para sempre estabelecida nos céus. A tua Escritura diz isso, as Sagradas Escrituras dizem isto. Por isso, Senhor, eu te louvo pela tua palavra e pela oportunidade de ensiná-la com uma certa profundidade. Ó Deus, eu quero te pedir que esta palavra que estamos ensinando mude a vida desses que me ouvem aqui e à distância. Ó Deus, que a nossa vida seja uma vida de vitória, firmado exclusivamente na palavra e no autor da palavra e da nossa fé, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queremos aprender de Jesus